Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, gente, a partir de hoje a gente vai começar, né, o primeiro assunto do nosso novo livro, né? E o assunto, né, a unidade em si, ela vai trabalhar sobre as questões do espaço rural brasileiro. Por que que esse tema ele é importante? E aí, deixa eu dar uma ajustada aqui. Por que que esse tema ele é importante? Na verdade, gente, o que acontece é o seguinte: o nosso país é um país que tem características muito fortes quando a gente fala sobre a questão agrária, né, sobre a questão do espaço rural. Para vocês terem uma ideia, durante muitos anos a economia brasileira ela era totalmente movimentada pela questão aí é, do agrário, né, a questão rural. Né? E ainda hoje nós estamos no Brasil, né, nós estamos aqui nesse ano 2020, a questão agrária, a questão rural, ela é muito forte. Para vocês terem uma ideia no poder que o Brasil tem do ponto de vista da agricultura, né, o nosso país ele é chamado de celeiro do mundo. Esse termo, há alguns anos atrás, ele havia sido deixado de ser utilizado, né? Ele era muito utilizado aí em meados da década de 90 até início dos anos 2000 e estava totalmente relacionado à questão do poder de produção rural que o Brasil tinha. Só para que a gente possa ter uma noção, né, mais clara, a quantidade de alimentos que o Brasil produz, ou o poder de produção que o Brasil tem, né, em relação aos demais países, né, do mundo, vão fazer com que o Brasil, né, seja chamado de, basicamente, né, vai ser chamado aí de um país, né, que tem, como eu posso dizer, meu Deus, um país que tem um poder de produção tão gigantesco que é capaz de o sol que ele produz acabar com a fome no mundo. Né? Então o nosso país ele é chamado de celeiro do mundo, porque a produção de alimentos dentro do Brasil é gigantesca. Né? Seria possível matar a fome do planeta inteiro, né? Só com o que é produzido no Brasil. É claro que algumas questões e alguns posicionamentos e questionamentos vão se levantar. Exemplo: se o Brasil é capaz de sozinho, né, acabar com a fome do mundo, por que que isso não é feito? Né? Por que que o Brasil não faz isso? E aí, gente, é uma questão estrutural e essa é um pouco mais complexa. Como assim? Simples. O nosso país, apesar de ter um poder gigantesco de produção de alimentos, ele não pode, de forma alguma, pensar em acabar com a fome do mundo. Porque, na verdade, quando a gente fala sobre fome ou falta de alimentos, para ser mais exato, a gente está falando sobre a questão de gerar renda. Quanto mais, quanto mais recursos existirem para a população, o que acontece? Menor vai ser a lucratividade. Porém, quando a gente encontra uma população que tem uma certa dificuldade, deficiência econômica, o que acontece? Basicamente, gente, a gente vai perceber que esse país ou esse lugar, né, ele vai ter pessoas que terão um poder aquisitivo muito baixo, tá? E outras que terão um poder aquisitivo muito alto. E por que essa elevação? Essa elevação ela é dada, né, graças a essa diferenciação econômica. Então, por exemplo, não existe esse pensamento, não inicialmente, né, de que haja o fim da fome no planeta ou que a gente possa encontrar aí algo mais voltado a acabar com as desigualdades sociais, tá? Não existe isso aí. Tá? Então, voltando aqui ao princípio básico, né, o Brasil é um grande produtor, né, é um país que trabalha bastante com essa questão aí dos alimentos. E aí, gente, o que acontece? Já que a gente está falando sobre o espaço rural brasileiro, né, a gente vai perceber o seguinte: vou minimizar a minha tela, para que a gente possa observar melhor aqui. Né? Aí tá aqui, ó, área rural em Itatiba, São Paulo. Né? O que acontece?
o nosso país como um todo, ele tem um grande potencial rural, né? Um grande potencial de produção. Esse potencial de produção ele é refletido em quase todo o país, tá? Seja a região norte, nordeste ou sudeste. O grande poder de produção ele é altamente visível, né? Então, nessa ideia, a gente acaba encontrando essa perspectiva e, é claro, essa perspectiva ela é muito importante porque é graças a essa produção que o Brasil gera muita renda, tá? Para vocês terem uma ideia, o nosso país não é um país que tenha um grande poder de produção de tecnologia, porém, quando a gente fala sobre as questões rurais, o Brasil é destaque, tá certo? Então, esse é o primeiro princípio, tá? E eu estou colocando isso para a gente entender que daqui para frente, né, essas questões elas vão se tornar muito claras, né? A gente vai conseguir perceber muito claramente, né, como o Brasil se comporta nesse processo. E aí, gente, né, o nosso assunto ele começa aí, ó, né? Basicamente ele traz aqui, ó, né? Nesse capítulo, produção agrícola, produção da pecuária, produção extrativista e o agronegócio, né? Então perceba que ele vai trazendo aqui os pontos primordiais, ou seja, os pontos principais desse trabalho que o Brasil desempenha, né, do ponto de vista da agricultura, né? E aí a gente começa aí, gente, né, com o ponto 1, ele traz aí, ó, os diferentes usos do espaço rural, né? Então ele começa aí, ó. O espaço geográfico apresenta diferentes formas de uso e ocupação. Nesse sentido, ele pode ser caracterizado com espaços rurais e urbanos, né? Quando ele traz essa ideia, ele está falando claramente que o nosso país e o nosso mundo como um todo, ele vai trazer duas características básicas. Um são os espaços urbanos, que são os espaços das grandes metrópoles, né? E o outro é o espaço rural, né? É o espaço que está localizado, por exemplo, as grandes plantações, né? Os cultivos de soja, de milho, de cana-de-açúcar, as áreas que a gente vai encontrar grandes florestas, exemplo, a nossa floresta amazônica, né? Então, são essas áreas que ele vai trazer aí, tá certo? E aí ele traz aí, ó, com base na imagem, né? A imagem que a gente viu agora há pouco, o que caracteriza um espaço rural, né? É claro que ele está falando da imagem que a gente viu acima, né? E ele continua. Quais são os elementos que, né, que predominam nesse tipo de paisagem? Quais atividades econômicas que existem nessa paisagem? Quais os produtos são oriundos do espaço rural? Ou seja, quando ele traz essa ideia, pessoal, ele está trazendo aí aquele princípio de, poxa, se o espaço rural ele é tão diferente do espaço urbano, né? O que que caracteriza esse espaço? Né? O que que vai fazer ele diferente? Qual a diferença entre um e o outro? Né? O que que existe? Qual é o tipo de economia, né, que vai se passar em cada espaço? Tá? Então é esse princípio que ele traz aí. Né? E aí ele continua. Ó, políticas do espaço rural, estrutura fundiária. Né? Então tá aí, ó. A estrutura fundiária de um país é definida por meio da distribuição, organização, né, e dimensão das propriedades rurais em seu território. Então, o que acontece? Ele está falando sobre uma dinâmica, né? Uma dinâmica que existe dentro de uma região. Né? Nesse caso aí, a gente vai estar falando diretamente sobre a dinâmica do próprio país. Né? Então, vamos lá. E aí ele continua. A Lei Federal número 4.504 de 1964, né, chamada de Estatuto da Terra, definiu que, né, ou definiu o que seria o módulo rural. E aí ele traz: o tamanho do módulo rural depende da região brasileira onde está localizado e deve ter um tamanho que possa garantir o sustento da família que nele trabalha. Bom, então o que ele quer dizer quando ele fala aí, garantir o sustento da família que nele trabalha? Ele vai dizer que cada região possui uma característica diferente. Então, cada país, né, cada lugar possui essa característica e essa característica, né, de cada estado, né, vai ser responsável aí por determinar o que seria, ou qual seria o tamanho do módulo rural. Né? Por exemplo, a gente não pode pegar, por exemplo, as necessidades lá da região sudeste, né, do ponto de vista agrícola,
e comparar, por exemplo, com as necessidades, né, daqui da região Nordeste. Ou ainda, você não pode pegar o Nordeste e comparar com a região Norte. Então, cada região possui uma característica específica. E essa característica, né, vai fazer com que cada região acabe definindo o tamanho do seu módulo rural, né? Mas o que é que ele vai trazer aí de princípio básico? O princípio básico que ele está trazendo aí é que possa garantir o sustento da família que nele trabalha. Então perceba, o que importa aqui é que o tamanho desse módulo rural deve, né, ele precisa aí, né, garantir o sustento da família. Essa é a ideia, né? Aí ele vai trazer mais para frente. Como o Brasil é extenso e diverso, cada módulo varia de região para região, uma vez que se levam em conta características e especificidades de lugares, como tipo de solo, clima predominante, forma de relevo, função social da terra e etc. Ou seja, ele vai dizer que para que se possa ter uma análise melhor a respeito a determinado fato, é preciso se levar em conta as características específicas daquele lugar. Então, por exemplo, imaginem, por exemplo, a região do sertão, né, do estado de Alagoas. Região extremamente seca, né, as chuvas elas são mal distribuídas, né, uma região aí de um clima tropical semiárido, né, então é um clima aí que vai lembrar muito algumas características de regiões mais quentes, né, por conta da falta de chuva e do calor extremo. E aí você compara isso aí com, por exemplo, você pega, digamos, a faixa litorânea lá do Rio Grande do Sul. O que é que você vai perceber? São regiões que têm características totalmente diferentes, né? E cada uma possui um princípio de atuação específico, né? Um tipo de solo específico, né? Uma questão climática específica, né? Cada uma tem o seu próprio clima, né? A formação do relevo de cada uma vai ser diferenciado. Então, o que é que ele está dizendo? Não dá para você usar como termo comparativo, né, regiões que têm características totalmente divergentes. Então, basicamente, é essa a ideia, tá? E aí ele vai dizer assim, ó, considerando-se a dimensão e a exploração das propriedades rurais brasileiras, né, nós podemos ter algumas classificações. E é claro, né, traz de novo aquela ideia, né, da nossa riqueza, né, do ponto de vista agrário, né? E então ele vai trazer aí, dentro das divisões, nós temos os imóveis rurais, empresas rurais, latifúndios por exploração, latifúndio por dimensão. Então vamos lá. Então começa aí, ó. Imóveis rurais mantém exploração extrativa, pecuária ou agroindustrial, podendo ser por iniciativa privada ou pública. Ou seja, ele está dizendo que as características desse imóvel rural, né, estão totalmente ligados, né, à exploração direta da terra, né, seja ela pelo extrativismo, ou seja, mineração, né, seja pela questão da pecuária, criação de gado, ou seja aí pela questão da agroindústria, né? Por exemplo, a produção de sementes para vender no mercado exterior, tá? E essas iniciativas podem ser, né, de ordem pública ou privada, ou seja, independe, né? O que importa aqui na verdade é que essas áreas elas sejam voltadas a a essa produção mais, como eu posso dizer, mais voltada aí àquilo que a gente vai chamar de setor primário, né? Que são aquela produção econômica mais primária, primordial, inicial, tá? Que não exige ah, não exige nenhum grande esforço, ok? E aí ele continua, empresas rurais, né? Propriedades com área de até 600 módulos rurais, né? Então a gente já falou agora há pouco sobre o que seria esse módulo rural, que está muito voltado à questão da necessidade das famílias naquele lugar, né?
E aí vai trazer, ó, apresenta área de cultivo, pastagem e reflorestamento, né? Ah, e aí ele vai trazer uma ideia de olhar, observar a imagem ao lado, mas aí a gente vai pular mais um pouquinho, daqui a pouco eu trago essa imagem, né? E ele continua. Latifúndio por exploração, propriedade de até 600 módulos rurais da região onde está localizada e que está inexplorada ou apresenta exploração deficitária e inadequada, ou seja, uma região que tem, né, 600 módulos rurais, né, até, né, a, só que aí ele vai dizer, ó, a, é a região inexplorada ou que apresenta uma exploração deficitária, né, e aí o que acontece? Nesse tipo de produção, né, ele vai estar falando basicamente aí da forma de se pensar o território na produção de uma única coisa. Porque, por exemplo, a palavra latifúndio ela está voltada, né, à grande produção de um único elemento. Então, esse único elemento pode ser, por exemplo, a questão da criação de gado, ou no caso aqui do estado de Alagoas, pode ser sobre a plantação de cana-de-açúcar, né? Então ele vai trazer essa ideia aí. Tá? É um único produto que vai ser explorado nessa grande quantidade de terra. E tem aí o latifúndio por dimensão, né? Aí traz aí, ó, área, a propriedade com área superior a 600 módulos, né? Ah, né, ou com mais de 100 mil hectares. Né? E aí ele vai trazer, ó, um hectare tem 10 mil metros quadrados. Né? A produção geralmente é destinada ao mercado externo e também abastece as agroindústrias. Ou seja, ele está falando de algo que é criado, é pensado, produzido em uma larga escala, mas não é pensado na população local. Tá? É sempre pensado no mercado estrangeiro. Tá? E aí, né, ele vai trazer, né, essa imagem aí da colheita de cana-de-açúcar e ele já traz aqui embaixo, ó, a questão do latifúndio, né, lá na cidade de São Paulo, tá certo? Então, gente, olha só, eu vou dar uma pausa por aqui, tá? Espero que vocês estejam acompanhando os vídeos, tá? Dá uma olhadinha, faz uma revisão em casa, tá? Esse é o primeiro assunto. Na aula presencial, na videoconferência, a gente tira aí as dúvidas que possam surgir, tá certo? Então, gente, dá uma olhada, caso você tenha alguma dúvida, revê o vídeo, anota suas dúvidas e a gente tira, tá certo? Essas dúvidas via videoconferência, tá certo, gente? Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal, beleza? Valeu, pessoal. Fui.